Capítulo 4. Surpresa. Todos os dias, ao meio-dia, os lenhadores desciam a colina e os meninos atrelavam seus trenós aos deles e deslizavam encosta abaixo. Mas percorriam só um trecho para chegarem de volta à escola a tempo. Só Big Bill Rich e seus amigos não estavam preocupados com o momento em que o Sr. Corse iria tentar castigá-los. Certo dia, eles demoraram para voltar depois do recreio. Quando por fim entraram na sala de aula, olharam para o Sr. Corse com um sorriso descarado no rosto. O professor esperou até que todos estivessem sentados. Então levantou-se, pálido, e disse: "Se isto acontecer novamente, eu irei castigá-los." Todos sabiam o que aconteceria no dia seguinte. Quando Royal e Almanzo chegaram em casa naquela noite, eles contaram ao pai o que havia acontecido. Almanzo disse que não era justo. Sr. Corse não tinha tamanho nem força para lutar, nem mesmo com um só daqueles garotos. E os 5 pulariam em cima dele ao mesmo tempo. "Eu gostaria de ser grandalhão para lutar com eles", disse. "Filho, o Sr. Corse foi contratado pela escola para lecionar", respondeu o pai. "Os diretores da escola foram justos e sinceros com ele. Ele sabia o que enfrentaria e a aceitou. É da conta dele, não sua." "Mas eles podem matá-lo", disse Almanzo. "Não é problema seu", retrucou o pai. "Quando um homem aceita um trabalho, ele tem de cumpri-lo até o fim. Se Corse for o homem que eu penso que ele é, não iria gostar que alguém interferisse." Almanzo não pôde deixar de repetir: "Não é justo. Ele não consegue se defender dos 5. "Talvez você se surpreenda, filho", disse o pai. "Agora andem. Meninos, as tarefas não podem esperar a noite toda." Então Almanzo foi trabalhar e não disse mais nada. Durante toda a manhã seguinte, sentado na sala de aula, segurando sua cartilha, ele não conseguia se concentrar. Estava com muito medo do que poderia acontecer com o Sr. Corse. Quando o professor chamou os pequenos, ele não conseguiu ler a lição. Teria de ficar na sala com as meninas na hora do recreio. E a sua vontade era poder dar uma surra em Bill Rich. Ao meio-dia, ele saiu para brincar e viu o Sr. Rich, o pai de Bill, descendo a colina em seu trenó carregado. Todos os meninos pararam onde estavam e ficaram observando o Sr. Rich. Ele era um homem grande, com modos rudes, voz alta e risada alta também. Tinha orgulho de Bill porque Bill conseguia bater nos professores e depredar a escola. Ninguém correu para amarrar o seu trenó atrás do dele, mas Bill e os outros garotos subiram na pilha de toras. E lá foram eles, falando alto, contornando a curva na estrada e sumindo de vista. Os outros meninos não brincaram mais. Levantaram-se e conversaram sobre o que aconteceria. Quando o Sr. Corse raspou a veneziana, eles entraram, muito sérios, e se sentaram. Naquela tarde, ninguém sabia as lições. O Sr. Corse chamou os alunos de todas as séries. Eles se levantaram, mas não sabiam responder às perguntas. O Sr. Corse não castigou ninguém. Ele disse: "Vamos repetir a mesma lição amanhã." Todos sabiam que o Sr. Corse não estaria ali no dia seguinte. Uma das meninas menores começou a chorar, e outras 3 ou 4 deitaram a cabeça na carteira e soluçaram. Almanzo forçou-se a permanecer imóvel em sua cadeira, olhando para a cartilha. Depois de um longo tempo, o Sr. Corse o chamou até a sua mesa, para ver se agora ele conseguia ler a lição. Almanzo sabia cada palavra, mas estava com um nó na garganta que impedia que sua voz saísse. Ficou olhando para a página da cartilha enquanto o Sr. Corse esperava. Então eles ouviram os meninos grandes chegando.
O Sr. Corsi se levantou e colocou a mão magra gentilmente no ombro de Almanzo. Fez com que ele se virasse e disse: "Volte para o seu lugar, Almanzo." A sala estava em silêncio. Todo mundo estava esperando. Os garotos grandes percorreram o caminho em frente à escola ruidosamente, assobiando e empurrando uns aos outros. Então a porta bateu com força contra a parede e Big Bill Rich entrou, com ar arrogante. Os outros entraram atrás dele. O Sr. Corsi olhou para eles e não disse nada. Bill Rich olhou para ele e deu risada, mas mesmo assim ele continuou em silêncio. Os outros garotos empurraram Bill e ele riu novamente na cara do professor. Em seguida, foi conduzindo os amigos para as carteiras do fundo, pisando duro e fazendo barulho. O Sr. Corsi ergueu a tampa de sua mesa e escondeu a mão sob ela. "Bill Rich, vem até aqui!" ele chamou. Big Bill pulou da cadeira, arrancou o casaco gritando: "Vamos lá, rapazes!" e avançou apressado pelo corredor entre as carteiras. Almanzo sentiu-se mal, não queria olhar, mas não conseguiu evitar. O Sr. Corsi se afastou da mesa e em sua mão segurava um chicote preto comprido de cerca de 5 metros, que ele sacudiu cortando o ar com um som sibilante. Só o cabo de ferro era suficiente para matar um boi. O Sr. Corsi lançou o chicote, que se enrolou nas pernas de Bill, fazendo perder o equilíbrio e quase cair. Com a velocidade de um raio negro, o chicote novamente foi lançado para frente, prendendo as pernas de Bill. O Sr. Corsi estremeceu por causa da força que fazia. "Venha cá, Bill Rich!" exclamou, puxando Bill e recuando. Bill não conseguia alcançar o professor. Cada vez mais rápido, o chicote sibilava e estalava, enrolando-se, enroscando-se nas pernas de Bill. E cada vez mais rápido, o Sr. Corsi recuava, desequilibrando Bill. No espaço aberto diante da mesa do professor, o chicote continuava fazendo Bill tropeçar. O Sr. Corsi recuando enquanto atacava. O chicote fez um corte na calça de Bill, rasgou sua camisa e seus braços sangravam dos golpes do chicote, que eram tão rápidos que quase não era possível enxergar os açoites. Bill tentava se libertar e o piso estremeceu quando o mais chicotado jogou para trás. Ele se levantou praguejando e tentou alcançar a cadeira do professor para jogá-la em cima dele, mas o chicote o fez girar. Ele começou a berrar como um bezerro, chorando e implorando. O chicote continuava sibilando, rodopiando, sacudindo. Pouco a pouco, o Sr. Corsi foi empurrando Bill para a porta, até ele voar para fora de cabeça. Em seguida, o professor bateu e trancou a porta. Então virou-se para a classe e disse: "Agora, John, venha." John estava no corredor entre as carteiras, estupefato. Ele girou nos calcanhares e tentou fugir, mas o Sr. Corsi foi mais rápido. Deu um passo à frente, pegou-o com o chicote e jogou-o para frente. "Ah, por favor, por favor, por favor, professor!" John implorou. O Sr. Corsi não respondeu. Sua respiração estava ofegante e o suor escorria por seu rosto. O chicote continuava saltitando e sibilando, feito uma serpente enlouquecida, empurrando John na direção da porta. O Sr. Corsi o atirou para fora e tornou a bater a porta. Quando ele se virou, viu que os outros garotos grandes tinham aberto a janela. Um atrás do outro, os 3 saltaram para fora e se afastaram correndo, cambaleando sobre a neve. O Sr. Corsi enrolou cuidadosamente o chicote e guardou-o dentro de sua mesa. Limpou o rosto com o lenço, endireitou o colarinho e disse: "Royal, pode fechar a janela, por favor?" Royal andou a pé ante pé até a janela e a fechou. Então o Sr. Corsi iniciou a aula de aritmética. Ninguém sabia nada. Durante o resto da tarde,
Ninguém sabia coisa alguma. E não houve recreio nesse dia. Ninguém nem se lembrou do recreio. Almanzo mal podia esperar pelo fim da aula para que pudesse sair correndo com os outros meninos e dar uns gritos lá fora. Os garotos grandes tinham sido derrotados. O Sr. Corsi tinha expulsado a gangue de Bill Rich do Instituto de Hartscrabble. Almanzo, porém, só entendeu a melhor parte disso tudo quando ouviu o pai conversando com o Sr. Corsi à noite, durante o jantar. Os garotos não conseguiram pôr você para fora. Royal me contou, disse o pai. Não, disse o Sr. Corsi, graças ao seu chicote. Almanzo parou de comer. Ficou imóvel, olhando para o pai. O pai sabia, o tempo todo. Era o chicote dele que o Sr. Corsi usara para bater em Bill Rich. Almanzo tinha certeza de que seu pai era o homem mais astuto do mundo, bem como o maior e mais forte. O pai estava falando. Disse que, enquanto os meninos grandes montavam no trenó do Sr. Rich, contaram a ele que iam acabar com o professor naquela tarde. O Sr. Rich achou engraçado e tinha tanta certeza de que os garotos fariam aquilo que contou a todo mundo na cidade que eles haviam acabado com o professor. E no caminho de casa, parou para contar ao pai de Almanzo que Bill havia batido no Sr. Corsi e quebrado tudo na escola de novo. Almanzo imaginou a surpresa do Sr. Rich quando chegou em casa e viu Bill.